A verdade última da sua existência pode te fazer feliz? Sei não, viu? Eu tô aqui hoje para poder te trazer que, quem saiba, o excesso de luz pode nos cegar muito. E, para exemplificar isso, eu quero trazer o mito da caverna de Platão. Platão é um filósofo do século V a.C., talvez um dos maiores nomes da filosofia. E se você ainda não me conhece, meu nome é Rogério Mendes, eu sou psicólogo de formação, e eu quero te trazer aqui um tipo de autoconhecimento mais espiritual. Seja você já alguém avançado na caminhada, eu quero trazer também algumas percepções pessoais nesse âmbito, ou se você, cara, nunca ouviu falar de Platão ou da alegoria da caverna, tá? Então, para ser simples, imagina uma caverna onde existam prisioneiros acorrentados lá no fundo. Esses prisioneiros estão hipnotizados por sombras que são projetadas por outras pessoas, que Platão chama de amos, utilizando da luz da fogueira, né, para poder trazer essas imagens ali para a parede, e essas pessoas ficam no estado hipnótico, né, acreditando que aquilo é realidade. Em algum momento, esses prisioneiros começam a ficar incomodados, porque eles começam a questionar. Na medida que eles se questionam, ou que eles questionam a realidade, eles entram em contato com algo muito complicado, que é simplesmente olhar para trás e perceber que algumas das coisas mais valiosas, mais importantes, dos pilares mais centrais que sustentaram toda a sua vida. Eu estou falando aqui, por exemplo, de crenças religiosas. Eu estou falando, por exemplo, de percepções muito íntimas sobre o que essas pessoas esperam da própria vida, sobre o que elas esperam dos relacionamentos amorosos, do que elas entendem pelo que de fato seja realidade. Essas pessoas, elas, nesse instante que começam a questionar, pode surgir um tipo de entusiasmo, sabe? Aquela sensação de deslumbramento, de fascinação. Pô, tô saindo da Matrix, tô tomando a pílula vermelha. E aí essas pessoas começam a se sentir até um pouco especiais, né, de estar entendendo a vida de uma forma mais profunda. Entretanto, em algum momento essas pessoas são convidadas a sair da caverna. Só que quando elas saem da caverna, elas entram em contato com uma realidade espiritual mais profunda, onde há uma luz intensa que, ao mesmo tempo que traz clareza sobre essa realidade mais profunda, ela traz junto também um senso de justiça, um senso do que é bom e do que é belo. Eu estou falando aqui de um belo mais pitagórico, né? De um belo da harmonia dos opostos, de uma dança cósmica do bem e do mal, tá? E não de um belo daquilo que você vê na internet, de uma moça dançando, ou de um homem sem camisa, né? Vamos dizer assim, com a musculatura firme, com aquele shape perfeito. Não é esse belo, não. Tá? Eu estou falando de um belo, de uma harmonia da natureza. E tudo isso, quando vem junto, nos convida a reflexões onde aquele senso de propósito, de contribuição, de serviço, ele fica mais forte. E aí, né, inclusive, você que chegou até aqui, quando encerrar esse vídeo, eu te convido a assistir outros vídeos que eu tenho feito sobre propósito de vida, que é um ciclo de 3 aulas, onde o conteúdo está, inclusive, bem relacionado com o que eu estou trazendo aqui agora. Tá, beleza, a pessoa ela sai da caverna, ela não aguenta a quantidade de luz, tá? Então imagina que você esteja no seu quarto e de uma vez alguém entra e abre a janela e vem aquela luz do sol e aquilo machuca os seus olhos momentaneamente. Então é como se fosse isso. Quando você sai da caverna e você vislumbra essa realidade, a sua vontade é de voltar correndo para dentro da caverna e para dentro das suas próprias ilusões. Então vou pegar aqui um outro exemplo simples. Imagina que toda a sua família seja de determinada religião. Acredita em A, B ou C. Beleza. Aí você tem uma experiência em estados meditativos, ou você faz um retiro espiritual, ou você lê um material na internet, ouve um vídeo, assiste um filme, e cara, uma parte de você começa a questionar aquelas crenças que ainda te mantém com um senso de pertencimento dentro da sua família, sabe? O que você acredita é o que te vincula ao seu pai, à sua mãe, os seus irmãos, os seus amigos, quem sabe o seu marido, a sua esposa, e que o simples ato de questionar isso
cara, traz um nível de angústia gigantesco. Porque se você viver essa nova verdade que foi introduzida por alguma coisa que eu acabei de dizer, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você sustenta essa nova percepção e, de certa forma, cria um certo distanciamento, né? Engraçado que a minha caverna, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, é umas propagandas com carro de som extremamente altas que tá passando aqui na rua. Eu acho que essa é a minha caverna. Mas, enfim, eu estou falando aqui com vocês sobre justamente pensar de forma diferente pode te deslocar de grupos que são importantes para você, entende? Algumas decisões que você toma a partir de um processo de expansão da consciência pode, por exemplo, te desafiar a mudar de cidade, pode, por exemplo, te desafiar a mudar de ramo, né? Ou até sair de um casamento que está ruim, mas ao mesmo tempo é um ruim que te mantém um tipo de conforto, de previsibilidade, né? Obviamente tem os pontos positivos. Então, ou seja, esse processo da caverna, ele nos ajuda a questionar a realidade, a nossa realidade. A olhar que os amos da caverna talvez não sejam só os políticos, né, as pessoas que nos mantêm de alguma forma presos a essa matrix. Talvez não seja meramente um mundo espiritual, né, que construiu essa realidade, um demiurgo, mas talvez seja as coisas mais simples, uma esposa, um marido, um filho, o pai, a mãe, alguém que você admira e que você coloca num pedestal e aquela pessoa, ela comete alguma ação, assim, alguma atrocidade, e aí você tem que tirar aquela pessoa desse pedestal. Então, ou seja, os amos da caverna, cara, são as pessoas que te mantêm preso em algum tipo de gaiola. Às vezes, os amos da caverna são partes de você, inclusive aquela parte que você não aceita, as suas sombras, as suas personas, né? Todos nós temos partes que a gente quer jogar debaixo do tapete. Para você que está aqui no canal há mais tempo, sabe que eu tenho, assim, de forma incisiva, trazendo muitos perigos do pensamento positivo, né? De você ficar ali forçando a sua mente a olhar sempre para a luz. Luz esta que muitas vezes a gente nem aguenta. Tem um filósofo chamado Lao Tse, e ele fala algo que tem tudo a ver com a caverna. Ele diz que é muito arriscado iluminar um pássaro à noite, pois você corre o risco de torná-lo ainda mais cego. Existe um outro pensador, se eu bem me recordo, é Nietzsche. Mas eu acho que eu vi algo de Lacan, que é um psicanalista famoso, né? Ele pergunta qual é a quantidade de verdade que a gente suporta. Afinal, se você se mantém fora da caverna e se você se adapta e você consegue se sintonizar com um tipo de amor mais profundo, quando você volta para a caverna na proposta de contribuir e de trazer uma quantidade de luz superior ao que os prisioneiros aguentam ou suportam, cara, você pode se dar muito mal. Eu estou falando sobre Platão, mas Platão era discípulo de Sócrates, que provavelmente foi o maior filósofo de todos os tempos, tá? Pelo menos para algumas pessoas. E Platão trouxe um pouco da história de Sócrates, que foi assassinado. E basicamente Sócrates questionava. E ao questionar bastante, ele gerou alguns problemas com as pessoas poderosas da época. E a galera não curtia muito, né? As pessoas começassem a raciocinar, a ter senso crítico. E, cara, a gente percebe isso até nos dias de hoje. Algumas pessoas que questionam muito, elas precisam estar conscientes das consequências dos seus próprios questionamentos. Se a gente for pensar, inclusive, no grande mestre Jesus Cristo, cara, ele trouxe muita luz para dentro da caverna. E ao trazer muito amor, muita luz para dentro da caverna, ele também foi assassinado. Ou seja, quando eu pergunto para você no início do vídeo, tá, a verdade última pode te trazer felicidade? Para responder essa pergunta, o primeiro questionamento que você pode fazer é o que é felicidade? Felicidade é algo que a gente busca, ou felicidade é um estado de consciência? Essa, quem saiba, seja a grande questão. O amor sobrepõe a felicidade? O amor, ele está mais relacionado a algum tipo de sacrifício ou uma vida de prazeres? Eu tenho gravado, como eu disse anteriormente, alguns vídeos sobre propósito. Cara,
Talvez o propósito seja nos desiludirmos cada vez mais. Mas, Rogério, nos desiludirmos de quê? Dessa realidade material. Só que o fato de se desiludir não significa que você vai depreciar e que você não vai viver o que o mundo material te apresenta. Não, então beleza, eu vou sair da caverna e eu vou ficar fora da caverna. Porque eu quero ficar no seio de Deus, eu quero escutar as harpas e o canto dos cânticos, eu quero escutar a música das esferas, eu quero alcançar a iluminação e ficar de boa, né? Já trabalhei demais. Escuto algumas pessoas falarem assim, pô, eu vou pro céu, e aí ao ir pro céu eu vou ficar lá, vou ficar de boa, eu já trabalhei, já fiz muito. Cara, eu não sei se é bem assim não, né? Eu já trouxe inclusive aqui no canal uma ideia hermética, né, que vem da filosofia hermética do Antigo Egito, da Grécia, que traz um princípio elementar. Esse princípio diz que assim como é em cima, é embaixo, e tal como é embaixo, é em cima, assim como é dentro, é fora. E provavelmente eu vou te trazer aqui o Selo de Salomão, a partir de uma releitura de Eliphas Levi. É bem interessante, vou deixar aqui na tela, porque representa muito bem um conteúdo mais iniciático da caverna, ao mesmo tempo que traz uma outra representação da estrela de Davi, que representa justamente esse princípio da correspondência, tá? Esse princípio hermético. Observe que nessa parte aqui de baixo, você tem algo mais turvo. É como se fosse uma água, e essa água ela está agitada, não tem clareza, enquanto na parte de cima você vê que está nítido. Tá claro. Quando Eliphas Levi ele traz essa releitura da Estrela de Salomão, utilizando desses elementos, ele nos mostra justamente essa diferença do que existe dentro da caverna para o que existe fora da caverna. Fora da caverna, as coisas ficam cristalinas, ficam límpidas. Fora da caverna, é como se eu pegasse um copo, colocasse terra dentro do copo e enchesse com água, e à medida que eu vou colocando ali, introduzindo mais água no copo com terra, essa terra sobe e fica turvo, né? Fica confuso, porque você não enxerga o fundo de um lago após uma chuva torrencial, uma chuva forte, entende? Agora, se eu espero algum tempo e eu me apazigo, se eu relaxo, se eu tenho paciência para que a terra volte ao fundo, eu consigo enxergar com mais clareza o que tem dentro desse rio ou dentro do copo d'água, entende? Então, assim, muitas tradições, elas trazem essa representação da clareza, da verdade, com esse processo de apaziguamento, né? Que pode ser através de um cântico, que pode ser através de orações, podem ser através da própria meditação, do silenciamento da mente, de rezos. Então, ou seja, existem diversas tecnologias do sagrado que vão facilitar esse encontro espiritual límpido. Compreende? Eu estou trazendo todos esses elementos, esses símbolos, basicamente para aquelas pessoas que já conhecem o mito da caverna, acessarem talvez uma simbologia a mais para compor, né, todo um tecido, todo um mosaico e aumentar o número de fragmentos para que essa caminhada espiritual ela fique mais simples. Então, cara, tudo isso para mim não fala muito de felicidade no sentido popular do termo, né? Porque a gente associa felicidade a conquistar alguma coisa, né? Um emprego melhor, um relacionamento dos sonhos. Mas talvez felicidade esteja muito mais nessa capacidade de trazer clareza, de viver um estado de presença. E ao viver esse estado de presença, ter o propósito de retornar, né? Correndo risco, consciente das consequências. Aí é uma percepção bem pessoal. Eu acho, na minha ignorância, que na meditação, ou melhor, nos 40 dias do deserto, onde Jesus meditou e ele foi tentado, eu suspeito que ele tomou consciência da sua verdadeira missão. E eu imagino que aquilo deve ter sido realmente muito pesado. Na verdade, eu nem imagino, né? Seria muita pretensão sequer imaginar. Mas o que eu quero trazer, fazendo esse paralelo com Jesus, é que quanto mais a gente sai da caverna, quanto mais consciência, quanto mais a gente revê nossas crenças, quanto mais a gente sai da Matrix, ou pelo menos vislumbra o que possa existir além, né, desse mundo material e adentrar esse mundo das ideias,
ao nous, como diria Platão, mais a gente vê como é que a banda toca. Quanto mais a gente vê como é que a banda toca, talvez a gente fique mais angustiado. Só que eu suspeito que mesmo assim vale a pena a gente ir dando alguns passos. Então, ou seja, basicamente essa é a minha compreensão do mito da caverna, tá? Da gente ir suportando e adaptando cada vez mais a essa clareza. A meditação e essa busca espiritual que a gente tem trazido aqui no canal, um processo terapêutico que você faça com um psicólogo, com alguém que é suficientemente responsável, que tenha feito também jornadas interiores bem interessantes, é sempre muito válido e tá aí a minha indicação para que você, né, consiga se sustentar no processo. A gente vai trocar o ano, estamos em um mês muito especial, né, o mês do nascimento de Cristo, e que esse mês possa ser um mês de mais clareza, né, um mês de misericórdia, se você teve um ano complicado, então que você possa ter conforto, porque é necessário também aprender a trazer conforto para a nossa vida, tá? Lançar um olhar de misericórdia para a nossa existência, para a nossa caminhada. Então, basicamente é isso. Se você quer, inclusive, saber um pouco mais sobre esse olhar de misericórdia, aprender a lidar com a culpa, né? Porque esse processo de sair da caverna, ele traz, de acordo com... Na verdade é o Jung, né, que faz uma releitura, eu não sei exatamente, vou deixar aqui na tela, o nome do verdadeiro autor dessa teoria, que é a respeito do luminoso fascinante e do luminoso tremendo, que são duas formas de entrar em contato com essa realidade mais profunda, que pode ser aterrorizante, ou pode ser tão sublime que pode nos fascinar e ter assim uma expansão do ego, né, um crescimento da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso senso de importância. Isso é muito perigoso. Então tem gente que sai da caverna, tem uma experiência muito fascinante, fica preso naquilo ali e volta para dentro da caverna muito mais vaidoso, muito mais egocêntrico, acreditando ser o portador da verdade, e traz, cara, muito mais problemas para quem está ali mais preso e precisando de um certo conforto, né? Então, ou seja, é importante a gente ter essa diferenciação dos dois tipos de fenômenos espirituais. Um vai nos trazer um nível de respeito, né, uma certa humildade frente à manifestação gloriosa e, cara, do universo em todas as suas dimensões e possibilidades, e a gente se vê como menor que um grãozinho de areia nesse cosmos maravilhoso. Por outro lado, a gente pode se ver também como alguém muito poderoso, né? A imagem e semelhança de Deus, e isso pode também bagunçar um pouco. Enfim, já falei demais. Eu, assim, tô querendo com essa história trazer para você os riscos desse processo a nível de culpa, de remorso, porque a gente acaba, às vezes, nos cobrando muito, percebendo as consequências do que a gente fala, do que a gente faz, e quanto mais a gente percebe essas consequências, mais culpa, e aí é legal lançar esse olhar de misericórdia. Então, ou seja, eu tô te indicando um outro vídeo aqui do canal, que é sobre como lidar com a culpa. Tá? Acho que você vai gostar bastante. E para poder embasar isso, eu trouxe o Jean-Yves Leloup, que é um psicólogo transpessoal com PhD, é um cara fantástico, tá? Enfim, basicamente é isso. Acho que eu não pedi o seu like até agora, né? Cara, chegou no... A maioria das pessoas já sai do vídeo, né? Eu já comecei a dar outras direções, mas, cara, se você chegou até aqui, cara, dê o like, porque a gente precisa desse like. Faz um comentário se você gostou, se você já conhecia todo esse universo da alegoria da caverna de Platão, se sim, se não. E compartilhe esse vídeo aí com alguém que você acha que gosta desse assunto. Beleza? Vamos juntos. Lembra de se inscrever no canal também. Um abraço.